Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é o professor Fernando. É importante informar-se sobre o que está a acontecer na sociedade, no seu país, na sua comunidade, no seu quarteirão, no mundo em geral, no seu continente, no mundo em geral. Isto para você poder se precaver de eventuais problemas que possam advir na sua sociedade ou no mundo em si. Então, a nossa aula de hoje é sobre textos jornalísticos. Centro de preparação para exames de admissão. O nosso compromisso é garantir uma preparação de qualidade. O que seriam textos jornalísticos? Texto jornalístico, na verdade, é um conjunto de textos que são vinculados pelos jornais, pela rádio, pela televisão, que tem como objetivo principal informar ou comunicar. Então, os textos jornalísticos têm esse objetivo, informar ou comunicar. Então, quais são os gêneros ou os tipos de textos jornalísticos, os gêneros jornalísticos? Temos vários tipos de textos jornalísticos e aqui vamos apresentar alguns textos jornalísticos, que são a notícia, a reportagem, o editorial, o artigo de opinião e a entrevista. Então, o que seria notícia? Se notícia é um texto que procura informar de uma forma breve e de uma forma concisa. A notícia não procura trazer detalhes, isto porque é um texto breve. Para além da notícia, temos a reportagem. Ao contrário da notícia, a reportagem já é um texto que procura informar, atualizar as pessoas de uma forma detalhada. Ou seja, na reportagem nós vamos encontrar a informação de uma forma detalhada, já pesquisada, com várias informações que não advieram ou não apareceram na notícia. Para além da reportagem, temos o editorial. O que seria editorial? Editorial é um texto opinativo em que a entidade ou o meio que emite a informação, que tenta trazer a informação, que traz informação sobre a realidade social, sobre os fatos sociais, vai trazer um lado opinativo. Por exemplo, podemos ter o Jornal Notícia a trazer uma opinião sobre o gênero, sobre igualdade de direitos, sobre a cultura moçambicana. Então, aqui estaríamos perante a um editorial. Para além do editorial, temos o artigo de opinião. O artigo de opinião também é um texto opinativo. Mas qual é a diferença entre editorial e o artigo de opinião? O artigo de opinião, conforme nós vimos aqui no editorial, o editorial é a entidade que transmite, é o meio que vincula a informação, que vai trazer opinião. Aqui no artigo de opinião, é a pessoa, é uma pessoa que traz, a pessoa que escreve, que traz uma opinião sobre uma determinada realidade, sobre um determinado fato. Então, para além do artigo de opinião, temos entrevista. O que seria entrevista? Na verdade, entrevista é um texto, é um diálogo entre duas ou mais pessoas em que se vai fazer perguntas sobre uma determinada realidade, sobre um determinado fato, onde o entrevistador vai fazer algumas perguntas e o entrevistado vai responder. O objetivo desse diálogo todo que se vai verificar, que se vai estabelecer aqui, que vai acontecer, é, na verdade, de retirar informações sobre algumas realidades sociais, sobre alguns fatos sociais. Então, para além disto, para além dos tipos dos textos jornalísticos, temos a estrutura de um texto jornalístico. Então, qual seria a estrutura de um texto jornalístico? Então, para termos um texto jornalístico, é importante termos 3 etapas. A parte do título, a parte do lead e a parte do corpo da notícia. Então, o que seria a parte do título? O que seria o título da notícia ou de um texto jornalístico? O título, aqui no título, é onde nós vamos apresentar o assunto que se vai abordar, o assunto que se vai informar neste texto. Por exemplo, temos aqui um título de um jornal que seria de um texto jornalístico, que seria: a Seleção Nacional de Futebol venceu na tarde de hoje por 2 bolas. Então, estamos a apresentar a notícia ou a informação que nós pretendemos transmitir para as pessoas. Então, para além da parte do título, temos esta parte do lead. Aqui na parte do lead, nós vamos trazer informação que vai ter de responder a 4 perguntas. Quais são essas perguntas? Quem? Quem é o sujeito?
O que é? O que fez o sujeito? Onde é que ocorreu esta ação? E quando também ocorreu esta ação? Para além do lead, temos o corpo da notícia. O que seria o corpo da notícia? Aqui já é onde nós vamos desenvolver a notícia em si. Por exemplo, podemos trazer um texto sobre a vitória de Moçambique, da seleção moçambicana do futebol, sobre a Ruanda. Então, nós vamos trazer aquele, para além de trazermos somente o título, a seleção nacional venceu o Ruanda, nós vamos trazer a vitória de uma forma detalhada, Por exemplo, vamos dizer aqui quem deu assistência para os golos, como é que ocorreu esse golo e como é que a seleção nacional também se comportou durante o jogo de 90 minutos até chegar a esta vitória. Isso tudo no corpo da notícia. Muito obrigado. Não se esqueçam de se subscrever ao nosso canal, ative o sininho de notificações para que seja atualizado quando formos a lançar outros conteúdos e também não se esqueça de colocar o like. Muito obrigado. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga.